Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Ives Linhares e Cláudio Canha, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Ângela. Declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 17ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente o auditor Jaime Lichinski por motivo de férias. Nos termos do artigo 50-A, inciso 3 do regimento interno dessa Corte, convoco na qualidade de presidente desse órgão colegiado o auditor Ives Linhares para compor o quórum de votação em razão da vacância do cargo de conselheiro. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 16 da sessão ordinária do dia 14 de maio de 2013. Está homologada. Comunico o sobrestamento do processo 277790/11 de transferência voluntária na Diretoria de Análise de Transferências e dos processos de admissão de pessoal número 637516/11 e 529055/11 e 441189/10 na Diretoria de Contas Estaduais. Comunico ainda que estou devolvendo ao conselheiro substituto doutor Ivens os processos protocolados sobre números 147741/12 e 602817/12. Concedo a oportunidade aos demais membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, o doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento do processo 469613/11 na DIJU, tendo em vista decisão a ser tomada em autos acerca do decreto estadual 7774 de 2010, ainda o processo 4520-407 também na DIJU, em função de trâmite de ação na Justiça, no Tribunal de Justiça do Paraná, ainda o processo 351191/11 na DICAP, tendo em vista pré-julgado, tratando de reenquadramento de servidores, tendo em vista a Lei Complementar Estadual 123 de 2008, e na DICAP, senhor presidente, em função do acordo, da revisão do acordo 1638 de 2008 do Pleno, 3 processos de pensão e 86 processos de atos de inativação, que a listagem foi passada à secretária da primeira Câmara. Com a palavra, o doutor Ivens. Senhor presidente, inicialmente para solicitar a inclusão em pauta do processo 24716613, que trata de uma certidão liberatória do município de Cambira, e também comunicar o sobrestamento de 12 processos, 10 deles na Diretoria de Análise de Atos de Pessoal, de controle dos atos de pessoal, em virtude da revisão do Acórdão 63808, e 2 são admissões estaduais, pendentes ainda do resultado de admissões anteriores, que serão sobrestados na Diretoria de Contas Estaduais. Eu já passei à secretária da sessão a relação dos processos. Muito obrigado. Será feita a anotação. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta. Processo número 73.1150/12, trata-se de tomadas de contas extraordinárias instaurada após comunicação de irregularidade suscitada pela Diretoria de Contas Municipais, em razão da omissão da Câmara Municipal de 1º de maio no envio das informações bimestrais para a alimentação do Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal, SIM-AM, relativas ao ano de 2012. Aberto o contraditório, o representante da Câmara Municipal juntou suas razões de documentação, admitindo a ocorrência da irregularidade. No entanto, justificando-se que tal ocorreu por erro da empresa terceirizada,
contratada para realizar a alimentação do SIM-AM. A unidade técnica, por sua vez, analisando a resposta apresentada, verificou que foram encaminhadas as informações relativas aos bimestres faltantes, porém com atraso, opinando pela imposição da multa de forma cumulativa para cada atraso. O Ministério Público, corroborando o entendimento da unidade técnica, pugna pela aplicação da multa nos moldes sugeridos. Do exposto, verifica-se a procedência da presente tomada de contas extraordinária, em que pese os argumentos de defesa, pois a responsabilidade por fiscalizar o trabalho da empresa terceirizada é do Legislativo Municipal, que a contratou. No entanto, as impropriedades aventadas no presente referem-se a aspecto formal, atraso do encaminhamento bimestral de informações, que autorizam o julgamento pela regularidade com a devida ressalva. Isto posto, voto pela regularidade da presente tomada de contas extraordinária, com ressalva em face do atraso no envio das informações bimestrais para alimentação no Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal SIM-AM, no ano de 2012, relativas ao 1º, 2º, 3º, 4º e 5º bimestres, e a imposição da multa da forma cumulativa para cada bimestre em atraso. Ainda há que se recomendar à Câmara Municipal que cumpra com suas obrigações para com este tribunal de forma tempestiva, em conformidade com os prazos consignados nos instrumentos normativos dessa Casa. Este é o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 19.1042/09. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida da Fundação de Ação Social FAS pela Associação de Educação Familiar e Social do Paraná, em Curitiba, no valor de R$ 211.686,68, referente ao exercício financeiro de 2008, tendo por objeto garantir funcionamento e manutenção da entidade. A Diretoria de Análise e Transferências, numa primeira abordagem dos autos, constatou irregularidades em razão da ausência de documentos obrigatórios exigidos na normativa nessa Corte de Contas. Após a resposta do interessado, a DAT verificou que os valores contidos na prestação estão inclusos e já foram objeto de outro protocolado que tramitou nesta Corte e recebeu juízo de aprovação, com ressalvas, através do Acórdão 2296/11 da Primeira Câmara, opinando pelo encerramento do presente protocolado em razão do acima apontado. O Ministério Público, corroborando a unidade técnica, opina pelo encerramento do feito. Em razão do exposto, uma vez que os valores constantes desse protocolado já foram objeto de análise e juízo por essa Corte de Contas, no protocolado 34.2644/10, através do Acórdão 2296/11, Primeira Câmara, acompanho os entendimentos uniformes da DAT e do Ministério Público e voto pelo encerramento do presente protocolado. Seu relatório e voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Processo 48.4130/12. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o município de Tomazina, no valor de R$ 29.350, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e veículo. A Diretoria de Análise e Transferência DAT esclarece que o convênio foi integralmente executado durante o exercício 2012 e que, a partir de 1º de janeiro de 2012, passou a vigorar a Resolução 28 de 2011, por meio da qual as prestações de contas e transferências voluntárias deveriam ser efetuadas por meio do SIT, Sistema Integrado de Transferência. Assim, a DAT verificou que tanto o órgão concedente quanto o tomador em questão efetuaram os devidos registros no SIT, pugnando pelo encerramento do presente. Nesse sentido, também opina o Ministério Público. Acompanho, pois, os entendimentos uniformes da DAT e do Ministério Público e voto pelo encerramento do presente protocolado. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 28.927.1/10. Na verdade, passo ao relato de dois processos simultaneamente. Como disse, o 28.9271/10 e o 59.2136/10. Todos da Universidade Estadual de Londrina, que tratam de admissão de pessoal por meio de teste seletivo,
nos quais a Diretoria de Contas Estaduais atesta a conformidade da documentação com a Instrução Normativa 08/2006, a observância dos limites da Lei Complementar 101, o prazo de validade do teste seletivo e a ordem de classificação. A Diretoria Jurídica e o Ministério Público, com argumentos semelhantes, opinaram pela negativa de registro do ato, entendendo que a contratação por teste seletivo é medida excepcional que tem sido aplicada de forma rotineira. Esse é o relatório. O voto. Divirjo da unidade técnica e do órgão ministerial, eis que a orientação dominante nessa casa entende que a persistência da realização de contratações temporárias se impõe aos reitores como forma de evitar a descontinuidade na prestação do ensino superior, o que se apresentaria mais gravoso à sociedade. Ademais, desbordaria da razoabilidade apenar o reitor pela não abertura de concurso público quando não tem o mesmo competência para autorizá-lo. Destarte, em vista da orientação jurisprudencial adotada por esta Casa, voto pela concessão do registro dos atos e admissão que compõem os autos em apreço, ressaltando que tal situação é objeto de monitoramento por parte da 7ª Inspetoria de Controle Externo, em função da determinação contida no acórdão 1530/11 do Tribunal Pleno. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 34.70.62/11, trata-se de relatório acerca de inspeção realizada no município de Ramilândia, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização do exercício 2011, o qual teve como objetivo a verificação da consistência e fidedignidade das informações do mural de licitações. A inspeção constatou a ocorrência de erros quando da alimentação do mural de licitações. Foram 37 erros em 28 licitações, ao qual se resumem a alimentação equivocada ou extemporânea de informações. Apesar de devidamente citados por via postal e edital, os responsáveis não se manifestaram. A Diretoria de Contas Municipais, diante da ausência de justificativas, reiterou o contido no relatório de inspeção, opinando pela aplicação de multa para cada erro encontrado. Por sua vez, o Ministério Público opinou pela conversão do expediente em tomada de contas extraordinária, a fim de apurar eventual dano ao erário, ou, alternativamente, pela aprovação do relatório com aplicação das multas sugeridas pela unidade técnica. Esse é o relatório. O voto. Os achados revelam inconsistências entre os procedimentos licitatórios efetuados pela municipalidade e a respectiva alimentação dos seus dados no mural. Frise-se que as irregularidades apontadas não desvelam maior gravidade, consubstanciando-se em impropriedades meramente formais, de inobservância do contido na instrução normativa que regula a alimentação do mural. Ademais, não há nos autos elementos que apontem para a existência de lesão ao erário. Por essa razão, não vislumbro cabível o sugerido pelo Ministério Público quanto à conversão do presente em tomada de contas extraordinária. No entanto, reconhece-se a existência das irregularidades, as quais são hábeis a motivar a aprovação do relatório de inspeção e aplicação de sanção pecuniária. Destarte, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela aprovação do relatório de inspeção e aplicação de 2 multas ao prefeito e contador à época. Ademais, recomendo aos responsáveis pelas informações declaradas no mural de licitações que conservem maior cautela no momento do preenchimento dos dados a serem transmitidos a esse tribunal. Por fim, determino o apensamento do presente relatório de inspeção aos autos de prestação de contas do prefeito de Ramilândia, exercício de 2011. Está em discussão? Em votação? Aprovado.
Vamos ao processo número 180.939/2. Trata-se de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Vermont, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Lenita Mirziva. Penso que seja isso. A Diretoria de Contas Municipais, DCM, opinou pela irregularidade das contas. Eis que o município aplicou apenas 59,87% dos recursos do Fundeb para o magistério, e não 60% índice mínimo de ordinário exigido. O Ministério Público opinou pela irregularidade em face do apontado pela unidade técnica e também em razão do preenchimento do cargo de controlador interno em desacordo com a orientação dessa Corte, em face do apontado pela DCM relativamente à aplicação dos recursos do Fundeb. O único ponto eleito como óbice para a regularidade das contas pela unidade técnica seria a não aplicação do índice mínimo do Fundeb no magistério. No entanto, compulsando detidamente o feito, percebe-se que, apesar do não atingimento do índice mínimo de 60%, o município aplicou 59,87%. Portanto, a diferença entre o exigido e o efetivamente aplicado é notadamente inexpressiva, 0,013%, onde se pode concluir que, tecnicamente, em atenção às regras de arredondamento aceitáveis, o índice foi cumprido a contento. Relativamente ao apontado pelo Ministério Público, relativamente à forma de preenchimento do cargo de controlador interno, entendo que esse ponto deve ser convertido em ressalva, uma vez que, pelo que depende da análise da DCM, no quesito relativo ao controle interno, o município atendeu ao conteúdo exigido na agenda de obrigações. Ademais, a jurisprudência dessa Corte tem se admitido a ressalva quando afronta a orientação acerca do provimento da função de controlador, conforme se verifica no Acórdão 115/3 da Primeira Câmara. Assim, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas e aplicação de multa à gestora responsável, com ressalva em razão da ausência de aplicação mínima dos recursos do Fundeb e da forma de preenchimento do cargo de controlador interno do município em dissonância com a jurisprudência dessa Corte nos acordos 9708 e 26508 do Tribunal Pleno. Esse é o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. A minha pauta já está concluída. Passo, desde logo, a palavra ao conselheiro Fernando para o relato dos processos sob sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, iniciou a pauta por processo de prestação de contas municipal 170.873/2005, consórcio intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná, interessados Paulo Nogueira e Pedro Celani, de Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifestam pela regularidade das contas referente ao exercício de 2004 e essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Também a proposta de voto no processo 222.76507, consórcio intermunicipal de saúde de Moarama, interessado José Carlos Pedroso, acompanha a Diretoria de Contas Municipais e o parecer municipal pelo Ministério Público pela regularidade das contas do exercício de 2006. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas e transferência, protocolo 205.248/09, Centro de Estudo Menor Integração na Comunidade João Paulo II de Tupanci, interessado Pionir Rita Batista da Oeste, Roque Antônio Antoniazzi e Valdecir Aco. A proposta de voto acompanha tanto a instrução da Diretoria de Contas como o Ministério Público pela regularidade com ressalva das contas em função da ausência de aplicação financeira, mas já recolhida pelo interessado antes deste julgamento. Regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 205.353/09, também prestação de contas e transferência, interessado no município de São Pedro do Paraná e João Batista Fernandes. A Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas, tendo em vista que a única pendência que restou após a instrução contraditória foi a falta de certidão negativa dos débitos, dos créditos previdenciários sobre a obra.
Na minha proposta de voto, senhor presidente, eu discordo, divirjo da instrução do parecer, na medida em que uma simples consulta, como foi efetuado no site do Ministério da Previdência, se verifica que a situação está regular, com certificado emitido e especificamente em relação à obra, conforme espelho que trago no voto. Então, a proposta é pela regularidade, sem prejuízo da multa ao gestor, senhor João Batista Fernandes, pelo não atendimento a determinações e solicitações desse tribunal, conforme artigo 87(1)b da Lei Complementar 113. Está em discussão. Em votação, aprovado. 342-103/2010, município de Itaperuçu, interessado Gerson Secom, José de Castro França e Neneu José Artigas. É um prestador de convênio firmado com a Secretaria de Estado da Criança, na qual o Ministério Público, acompanhando a diretoria da transferência, manifestam pela irregularidade das contas. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente, na medida em que, mesmo após as várias contraditórias, não foram sanadas e nem recolhidas a ausência de aplicação financeira e nem justificadas a não realização de procedimentos licitatórios. Nós estamos falando de município e não de entidades privadas. Pelo que acompanho a instrução em parecer, pela irregularidade das contas, determinando o recolhimento do valor de R$ 1.211,33 pelo senhor José Carlos França, devidamente corrigido, em função da ausência de aplicação financeira no período de setembro de 2009 a maio de 2010, aplicando-se as seguintes multas ao senhor José Carlos de França, no artigo 87(4)g da Lei Complementar 113, pela não aplicação da financeira em desatendimento de determinação legal, a do artigo 87(4)d, em razão da aquisição de bens sem licitação, e ao senhor José de Castro França, ex-prefeito, ao senhor Gerson Secom, também ex-prefeito da Piruçu, e ao senhor Neu José Artigas, atual prefeito, a multa prevista no artigo 87(1)b da Lei Complementar 113, em função da ausência de encaminhamento no prazo fixado dos documentos e informações solicitadas por este tribunal. É a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o doutor Ives. Presidente, apenas uma dúvida, relator. Eu, talvez, numa leitura apressada do parecer da DAT, me pareceu que não teriam sido realizadas as despesas, que os recursos estariam ainda que o saldo do convênio ainda estaria pendente, mas eu confesso que realmente eu tive uma certa dificuldade em olhar com mais calma essa instrução. Vossa Excelência entende que as despesas foram executadas, apenas sem o processo licitatório? Não houve o processo licitatório. A única irregularidade principal foi essa, além da ausência de aplicação. Agradeço, senhor presidente. Está em votação. Aprovado. 630-356/2010, também prestação de contas de transferência, entidade, Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico da Universidade Técnica Federal do Paraná, em Curitiba, interessado José Solac, diretor de transferência manifesta pela regularidade, e o Ministério Público pela aprovação pela regularidade com ressalva. A única ressalva seria a falta de encaminhamento do certificado do Congresso Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia, conforme objeto pactuado. É um certificado apenas que falta. Entendo que assiste razão a diretoria de transferência. Esse documento não é essencial à análise da prestação de contas, que se apresenta regular nos demais aspectos. Essa é a proposta de voto pela regularidade plena, senhor presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. 343-168/2012, Cooperativa dos Recicladores de Arapongas, interessado Augusto Vieira da Silva, Luzinete Aparecida Leandro e o próprio município de Arapongas. Tanto a diretoria de transferência como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas com sanções. Na realidade, se analisarmos esse processo, senhor presidente e mais integrantes desta Câmara, são poucos documentos que faltam, só 6. E desses, pouco essenciais, como o tema de comando objetivo, termo de transferências, relatório da execução da transferência, plano de trabalho aprovado, status de conta corrente, enfim, e cópia da lei municipal. Esta última é de menos importância, mas as demais, eu acredito que até deve ter sido uma falta de desorganização, porque estamos falando de uma associação de catadores, mas nem por isso eu posso deixar de considerar irregular a prestação de contas com a condenação de devolução integral, pelos senhores Augusto Vieira e Luzinete como presidente das cooperativas, da cooperativa. Pessoal, tá, doutor Ives, nesse caso.
e institucional, né? Aí no segundo item, porque essa entidade privada, só para a gente não falar muito divergente do prejulgado, né? E determina, então, a responsabilidade solidária. Aplicar ao senhor Augusto da Silva multa, previsão 87.1b, por não apresentação de documentos, e também a do 87.1a, todos da Lei Complementar 113, pelo atraso na prestação de contas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tem o processo de revisão de proventos, 47.390/2010, município de Paranavaí, interessado em Eunício Prado Valente. Esse processo que tem uma confusão generalizada, né, nas instruções, no processo de revisão, tem um processo original, enfim, foram várias diligências, nenhuma atendida. Estamos falando de incorporação na revisão de gratificações sem contribuição previdenciária. No outro processo, temos informações de que a entidade previdenciária e o município estão providenciando eventual anulação do ato de revisão. Toda a instrução manifesta pelo encerramento do processo, porque não há ato a ser analisado, considerando uma opinião já manifestada nesta Câmara, eu discordo e proponho a conversão em tomada de contas extraordinária para verificar eventual dano e responsabilidade, já que aqui está bem claro que a situação merece um maior aprofundamento e não um simples encerramento do processo. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho embaixo de declaração, protocolo 234.579/2013, a entidade do município de Jamanta do Norte e o embargante interessado, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, para que se incluísse na fundamentação do acordo embargado a motivação e fundamentação do indeferimento do pedido exarado no parecer ministerial 3.806/2013. Os embargos merecem ser conhecidos e providos parcialmente apenas para incluir expressamente no voto, né, a negativa, né, da providência adotada, que é questão de uma terceirização do serviço de contabilidade, que foram apontados num relatório de inspeção. Acho que até já discutimos esse processo, não sei se aqui nesta Câmara, o serviço está presente, e lá no relatório de inspeção foi apurada a contratação por serviços terceirizados da contabilidade, naqueles exercícios que já foram sanados nos exercícios subsequentes. Mas não por isso, lá naquele relatório já foi aplicada a respectiva sanção ao gestor. E não vejo na prestação de contas como motivo de contaminação de toda a gestão. Como já temos a aplicação individualizada da responsabilidade, deixou claro no voto, por isso que eu recebo e acolho parcialmente, para incluir na fundamentação o não acatamento da irregularidade das contas. Minha proposta, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra a doutora Ângela. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores auditores, senhora secretária, eu apenas lembro que, neste caso especificamente, houve também um embargo de declaração que foram providos pelo conselheiro Ivan Leles Bonilha, fazendo referência expressa ao protocolo que Vossa Excelência está relatando agora. Então, o acórdão 928 de 2013, em que houve o provimento em face de omissão constante do acórdão 27713. Então, diante disso, há que se prover os presentes embargos de modo total. Continua em discussão. Eu queria que vocês com a palavra me dissessem o resultado dos embargos e para que finalidade. Veja, na porque verdade... isso não consta no processo. Eu acho que aí é uma questão até, doutora, desculpe a afirmação, de falta de informação processual pelo próprio embargante. Na verdade, há aqui o voto, foi-me entregue o voto, em que expressamente o conselheiro Ivan Leles Bonilha conhece o provimento dos embargos de declaração neste caso, por conta de omissão do 2773, acordo 27713, para determinar que a diretoria de protocolo reproduzisse uma cópia dessa decisão e do acórdão em vários protocolos, dentre eles este que Vossa Excelência está apreciando.
Eu não vejo nenhuma utilidade prática, doutor, com o devido respeito. Eu estou dando provimento parcial para motivar que não aceito. É um motivo para desaprovação. Então, é parcial porque não tem efeitos de infringência. Perfeito. A razão é apenas também para que haja, em face da conexão das decisões e relativas ao mesmo protocolo, que isso seja efetivamente levado em conta. Não, lá nós temos um relatório de inspeção, que foi aprovado e determinando que encaminhasse para cá. Me encaminhou, então eu declaro a perda de objeto, posso declarar até a perda de objeto desses embargos e não acatar, mas vou manter o voto pelo provimento parcial, apenas para incluir a motivação do afastamento desta questão como irregularidade. Então, o total seria com embargo com efeitos de infringência. Perfeito. Continua em discussão. Obrigada. Em votação. Está aprovado o parecer do relator. Tem um processo de certidão liberatória 293.990/2013, entidade interessada Unespar, Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, em que a instrução e o parecer conclusivo do Ministério Público é pelo indeferimento. Esse também é a proposta de voto pelo indeferimento, considerando a existência de decisão em fase de execução, com sanção de cunho institucional, que não foi até o momento cumprida. Deferimento, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado o parecer do relator. Tem um processo de servidor desta Corte, 226.541/2013, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, interessado Carlos Vanin Kuklik. É um pedido de averbação de tempo de serviço de 4 anos, 11 meses e 15 dias, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade adicionais, na qual tanto a diretoria de gestão de pessoas, a diretoria jurídica e o Ministério Público manifestam pelo deferimento, e essa é a proposta de voto pelo deferimento para os fins já anunciados. Está em discussão, em votação, aprovado. Tenho prestação de contas anual 185.728/2012, interessado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e como gestor responsável, Clever Ubiratã Teixeira de Almeida, diretoria de contas municipais e Ministério Público, manifesto pela regularidade com ressalva. Esse também é a proposta de voto relativo ao exercício 2011, pelo julgamento pela regularidade com ressalva, em função de 2 aspectos que ainda faltaram, que seriam o não encaminhamento ao balanço patrimonial, emitido pelo Sistema Próprio de Contabilidade, que foi posteriormente enviado, e do apontamento contido no relatório do controle interno da entidade quanto ao inventário dos bens que não foi possível atualizar durante o exercício de 2011, e aplicar multa previsto no artigo 87.1b da Lei Complementar 113 ao senhor Clever Ubiratã de Almeida, pelo não atendimento no prazo fixado de documentos e ou informações solicitadas por esse tribunal. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, era o que constava da minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor plenário. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ivens, para o relato dos processos sob sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com o processo que eu solicitei inclusão em pauta, 247.16613, uma certidão liberatória do município de Cambira, interessado o senhor Maurílio Santos. Esse pedido foi interposto no dia 22 de abril desse ano e veio semana passada até o meu gabinete com a informação da DCM de que a certidão liberatória já teria sido deferida no dia 10 de maio deste ano, com validade até 9 de julho de 2013. Como eu me recordava que na última sessão aqui da Câmara nós justamente tínhamos indeferido uma certidão liberatória para esse mesmo município, eu solicitei informações da diretoria de execuções que esclarecesse o motivo da liberação online da certidão de ter sido desconsiderada a pendência apontada naqueles autos. Vieram as informações da diretoria de contas estaduais, a seguir encaminhei os autos ao Ministério Público, que afirma ter efetivamente ocorrido equívoco na manifestação da unidade técnica, ao retirar da lista de pendências a irregularidade referente aos autos 91367 e 99, mas acolhe a proposta de encerramento do feito que havia sido originariamente feito pela DCM. Na verdade, senhor presidente, é uma situação um pouco, digamos assim, original, que o prefeito, o senhor Maurílio dos Santos, no dia 17
de abril deste ano, ele ingressou com um pedido de certidão liberatória, que foi indeferido na semana passada por decisão desse colegiado, e no dia 22 de abril, ou seja, 5 dias depois, ele ingressou com um novo pedido de certidão liberatória. O motivo do indeferimento desse primeiro pedido de certidão liberatória foi justamente a pendência de esclarecimentos sobre um processo, o processo 91.367/99, em que, conforme relatado na semana passada, houve a condenação do prefeito à época, senhor Sidney Bellini, à devolução de um valor de aproximadamente R$2.400.000, que, em virtude de embargos à execução opostos pelo executado, não contestados pelo município, foram reduzidos para aproximadamente R$4.000, de R$2.400.000 para R$4.000. Dessa decisão não foi interposto recurso pelo município e foi ainda concedido um parcelamento. E o que ocorreu, senhor presidente, foi que naqueles autos, naquele processo que eu relatei semana passada, foi concedido um prazo para que o município justificasse essas omissões. Foi apresentada parcialmente uma documentação, insuficiente, no meu entender, para suprir essa irregularidade, e ainda havia um prazo para manifestação, não havia sido decorrido integralmente o prazo para manifestação. E, nessa situação, a diretoria de execuções entendeu que deveria ser desconstituída a pendência, ou seja, pelo atendimento parcial, a diligência, e pelo fato de ainda haver o decurso de um prazo. Eu divirjo da diretoria, senhor presidente, eu entendo que a pendência não foi de forma nenhuma esclarecida, permanece ainda a dúvida por que o município não opôs embargos àquela execução, bem como porque ele não recorreu, e ainda não foi trazido aos autos a lei que autorizasse esse parcelamento. O que existe são pagamentos de parcelas de um parcelamento, de uma dívida originária de R$2.400.000, que foi transformada em 12 parcelas de R$600. Então, me parece, senhor presidente, que a liberação online da certidão, a partir do entendimento da unidade técnica de que não haveria mais a pendência, me parece equivocada. E justamente para essas situações, o nosso regimento interno, mais especificamente o artigo 291, parágrafo 1º, prevê a possibilidade de cassação de ofício pelo presidente na hipótese de informações falsas. Entenda-se por informações falsas também informações incorretas, né? Evidente que não houve nenhum dolo, nenhuma má-fé da diretoria de execuções, apenas uma divergência de entendimento com relação ao meu entendimento, né? Então, na verdade, seriam informações incorretas que teriam causado a liberação dessa certidão na semana passada. Então, a minha proposta, senhor presidente, e até só para corroborar, né, nesses autos que motivaram essa pendência, eu, inclusive, semana passada, eu emiti um despacho solicitando novos esclarecimentos, inclusive com um alerta da possibilidade de tomada de contas extraordinária, para que seja verificado efetivamente o que aconteceu. Há uma circunstância que talvez mereça uma relevância, que quem prestou as informações numa primeira manifestação foi a prefeita à época, que era mulher do prefeito executado, né? Então, quer dizer, é um processo bastante complexo que, no meu entender, está a exigir do tribunal aí uma atenção. Enquanto isso não for esclarecido, me parece que não deve ser concedida a certidão. Então, a minha proposta, senhor presidente, agora partindo para a conclusão, é que para que seja proposto de imediato ao excelentíssimo senhor presidente desse tribunal, com base no artigo 291.1 do regimento interno, a cassação da certidão liberatória concedida eletronicamente ao município de Cambira, em 10 de maio desse ano, porque contrária ao decidido no acórdão 130213 da primeira Câmara e em desacordo com o disposto no artigo 1º, inciso 7º, da Instrução Normativa 60 de 2011, e com o artigo 290 do regimento interno. Ainda esclareço que, na verdade, me parece que não é necessário o trânsito em julgado dessa decisão para que seja adotada essa providência de encaminhamento dessa proposta ao presidente, haja vista que ele até de ofício, né, diante das informações prestadas, pode proceder à cassação. Na sequência ainda, que seja determinado a diretoria de execuções que reinclua como pendência impeditivo à certidão liberatória, justamente a pendência, a ausência de informações nos autos 91.367.99. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Em votação, aprovado.
E me parece, senhor presidente, que na hipótese de ser aprovado, como foi esse voto, talvez fosse o caso da Câmara emitir um ofício à sua excelência, o presidente, justamente informando o resultado. Eu agradeço, senhor presidente. Perfeitamente, será encaminhado. Agora, iniciando a pauta regular, eu tenho a prestação de contas municipal do município de Maria Helena, processo 163-50507, responsabilidade do senhor Osmar Trentini, exercício de 2006. Foram apontadas na instrução inicial diversas irregularidades pela DCM, com a defesa sobraram 9 irregularidades. Em nova oportunidade, devidamente intimado, o gestor deixou de se manifestar e a DCM e o Ministério Público corroboram as irregularidades anteriormente apontadas. Basicamente, senhor presidente, eu acompanho integralmente as manifestações quanto às irregularidades. São elas: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Aqui, doutor Fernando, é 4,9%. Entretanto, além, como Vossa Excelência diz, do conjunto da obra, existe o fato de que nesse exercício de 2006, a base de cálculo ainda era a receita corrente líquida e não apenas as receitas não vinculadas. Então, se fôssemos adotar a metodologia adotada a partir de 2007, fatalmente esse índice seria maior, uma vez que a base de cálculo seria reduzida. Utilização de dotação de fontes vinculadas como recursos para abertura de créditos adicionais, abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica, divergência entre as baixas da consignação do imposto de renda retido na fonte da Câmara, não contabilizadas na receita da Prefeitura, remuneração dos agentes políticos, houve um recebimento a maior de R$ 480, que eu proponho a devolução pelo prefeito, acrescido de 30%, que é a multa proporcional ao dano do artigo 89, parágrafo 1º, inciso 4, combinado com o parágrafo 2º da nossa lei orgânica, falta de repasse das contribuições dos servidores ao INSS, realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processo de dispensa. Na verdade, foram 3 casos e, como não foi esclarecido, eu proponho também, nesse caso, a aplicação por 3 vezes da multa do artigo 87, inciso 4D da nossa lei orgânica, ausência de aporte ao regime próprio das parcelas de amortização do déficit técnico e não apresentação da documentação indicada na peça número 24, folha 19 e 21. Aqui, na verdade, são, digamos assim, 8 grupos de documentos que não foram apresentados. Então, para cada um deles, eu também proponho a aplicação da multa do artigo 87, inciso 1º B da nossa lei orgânica. Resumindo, senhor presidente, o voto é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em virtude dessas 9 irregularidades, a aplicação das multas mencionadas, devolução do valor dos subsídios a maior e ainda, por envolver a possível prática de ato de improbidade, o encaminhamento de peças ao Ministério Público Estadual. Em discussão? Em votação? Está aprovado. Processo seguinte, 136299709, são as prestações de contas do Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis, responsável o senhor Eric Casagrande. A DCM apontou irregularidades, na oportunidade do contraditório, elas foram parcialmente saneadas, entretanto, remanesceu a irregularidade referente ao apontamento de irregularidade pelo parecer do controle interno. Não houve manifestação do gestor a esse respeito. Foram solicitados esclarecimentos à controladora interna, a senhora Sueli Roque de Souza, que os prestou em tempo oportuno, e com nova oportunidade para a defesa não houve manifestação. Por esse motivo, tanto o Ministério Público quanto a DCM opinam pela irregularidade das contas. Esse também é o meu voto, senhor presidente, apenas confirmando que a irregularidade apontada pelo controle interno diz respeito à ausência de licitação. E a senhora Sueli Roque de Souza, que prestou essas informações, confirmou a ausência de processo licitatório. Na época, ela teria, inclusive, encaminhado uma correspondência ao dirigente da entidade, e houve a confirmação de que, efetivamente, apenas a partir de setembro de 2008, ou seja, setembro desse mesmo exercício, é que foram abertos os processos licitatórios. Então, me parece, senhor presidente, que, conforme as manifestações uniformes do processo, as contas devem ser julgadas irregulares. A aplicação da multa do artigo 87, 4D, que prevê justamente essa hipótese de ausência de licitação, e, a exemplo do processo anterior, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual em virtude da possível prática de ato de improbidade administrativa. É o voto, senhor presidente. Está em discussão.
Em votação, aprovado. Processo seguinte, 133.96306, são as contas da Câmara Municipal de Arapongas, o de responsável, o senhor Sérgio Onofre da Silva. Na verdade, senhor presidente, o voto aqui é bastante extenso e tem uma peculiaridade que eu vou tentar resumir. Há aqui um problema de extrapolação de subsídio de vereadores, porque, muito embora o tribunal autorize a concessão de reajustes, a correção inflacionária no primeiro ano de mandato, como é o caso aqui de 2005, nesse caso houve a extrapolação em relação ao teto constitucional, aos 40% do subsídio dos deputados, conforme prevê o artigo 29, inciso 4, letra C, se não me engano, de acordo aqui com a população do município de Arapongas. Foram feitas várias diligências, o gestor apresentou defesa, foram citados todos os vereadores, foi feita a intimação para o recolhimento de valores. Essas intimações foram efetivamente feitas, só que não houve o ressarcimento integral. Então, até ontem eu tinha o voto pronto já pela irregularidade das contas, com algumas ressalvas que, na verdade, eu posso depois mencionar. Mas ocorre que, na segunda-feira, o senhor Sérgio Onofre ingressou com uma nova petição, informando o recolhimento parcial de alguns valores e solicitando parcelamento do valor pendente. E, inclusive, nessa petição, ele mencionou um acórdão da segunda Câmara do ano passado, referente a essas mesmas contas da Arapongas, só que do exercício 2007, aqui estamos falando de 2008, em que, por coincidência, eu era relator e eu concedi esse parcelamento. Então, naquele processo, reconhecendo que o recebimento de subsídios a maior é efetivamente uma irregularidade sanável, eu concedi essa oportunidade de saneamento. O nosso regimento interno permite o parcelamento em até 24 vezes e foi a providência adotada naqueles autos. Então, me parece, senhor presidente, que até por uma questão de equidade, enfim, de coerência, a mesma providência pode ser adotada aqui. Na verdade, os valores aqui são até menores. Naquele processo de 2007 envolvia valores de sessões extraordinárias que teriam sido recebidos, após a emenda constitucional. Aqui os valores são inferiores, houve um recolhimento parcial. Então, resumindo, senhor presidente, sem querer me estender nas explicações, mas ficando evidentemente à disposição para esclarecimentos, o meu voto seria, primeiro, pelo reconhecimento da irregularidade do recebimento desses valores a maior e, inclusive, com a condenação do gestor e dos vereadores beneficiários solidariamente a devolução ao erário municipal e que a nossa diretoria de contas estaduais fizesse as contas, atualizasse esses valores e, inclusive, descontando aqueles valores que já foram recebidos. E ainda o voto incluiria o deferimento parcial do pedido de parcelamento, então que fosse concedida a oportunidade, com base no nosso artigo 502 do Regimento Interno, o parcelamento em 24 meses, sendo que o vencimento de cada parcela seria no dia 5 de cada mês, com prazo de 10 dias a partir dessa data para comprovação mensal do adimplemento das parcelas devidamente discriminadas, sob pena de serem julgadas irregulares as contas, com vencimento antecipado do saldo devedor, conforme previsto no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Então, na hipótese de não haver o adimplemento dessas parcelas, as contas seriam julgadas irregulares e isso independeria de uma nova intimação do gestor. Ainda eu proporia, então, a suspensão deste processo até o recolhimento integral dos valores ou a constatação de inadimplência. E ainda ficaria o gestor obrigado a providenciar a intimação dos vereadores inadimplentes para que fizessem esse recolhimento, sendo dele, gestor, a responsabilidade efetivamente pelo recolhimento estatal. E eu aplicaria ainda, senhor presidente, tendo em conta que o último despacho que foi proferido solicitando a regularização dessa situação foi de novembro do ano passado. E o gestor apenas compareceu aos autos na última segunda-feira, dia 20, ontem. Eu sugeriria uma aplicação de uma multa pela manifestação extemporânea do gestor com relação a esse fato. A multa do artigo 87, inciso 1º, a linha B da nossa lei orgânica contra o gestor, o senhor Sérgio Onofre da Silva. E ainda, eu aproveito o ensejo, que me parece que essas questões
já se encontram decididas. Eu aponto 3 ressalvas que foram pela instrução, corroborando até o parecer do Ministério Público, foram confirmadas essas ressalvas ou irregularidades convertidas em ressalvas, que são o atraso na publicação dos relatórios de gestão fiscal, desconto das contribuições dos servidores em percentual divergente do recomendado no cálculo atuarial e ainda a indicação de valores devidos da cota do empregador em percentual divergente ao indicado no cálculo atuarial. Então, resumindo, senhor presidente, seria pelo reconhecimento da irregularidade, a condenação à devolução de valores, o deferimento do parcelamento com a suspensão do processo, a aplicação da multa e reconhecimento das ressalvas. São situações bastante complexas. Mas esse é, em princípio, senhor presidente, a proposta de voto. Está em discussão. Para discutir, conselheiro Fernando. Nem para discutir, nem para fazer voto divergente, nem total, nem parcial. Eu só reafirmo que eu sempre penso, e eu não vejo a possibilidade, embora esteja no regimento, não vou questionar, de o tribunal parcelar dívida, não estou falando de multa, tem previsão no artigo 90 da nossa lei complementar. Mas não discordo da proposta, acredito que está correto sob a ótica do regimento. Mas eu, pessoalmente, tenho sérias dúvidas se nós podemos transigir em relação a créditos que não nos pertencem. Mas eu acompanho. Só uma observação para o pessoal, para que um dia, se eu quiser rever isso, eu tiver meio atacado. O que não é raro. O que é raro, né? O que é raro. Continua a discussão, com a palavra o relator. Senhor presidente, apenas para esclarecer, exatamente essas objeções do conselheiro Fernando foram apontadas pela DCM naquele outro processo de 2007, julgado ano passado pela segunda Câmara. Na época, o que eu argumentei e constou do acórdão que motivou essa possibilidade de parcelamento, além do fato de estar no nosso regimento interno, eu entendo que não há essa distinção, porque nós estaríamos, então, estabelecendo um critério que o tribunal poderia conceder parcelamento quando o credor fosse o próprio tribunal, no caso das multas, e não poderia quando fosse ressarcimento do erário estadual ou municipal. Entretanto, senhor presidente, eu, entendendo o dispositivo constitucional que dá ao tribunal, as decisões do tribunal, justamente, força executiva, e ficando o tribunal sempre responsável por essa execução, me parece que estaria dentro da competência, na medida em que ele acompanha o processo executório, permitir essa possibilidade de recolhimento, né? Até porque, em última análise, esses parcelamentos, eles têm por objetivo justamente possibilitar a devolução dos valores, que muitas vezes uma devolução integral de uma vez só não é possível. Então, me parece que se a decisão do tribunal tem essa força executiva garantida pela Constituição, ou seja, o tribunal ele se equipara nesse ponto ao Poder Judiciário, né, a sua decisão com esse caráter de definitividade, me parece que digamos assim, o gerenciamento da execução, seja ela como credor, o próprio tribunal ou um outro ente, me parece que estaria implícito na força condenatória dessa decisão. O doutor Fernando discorda, mas eu realmente mantenho o meu ponto de vista, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Está aprovado o parecer do relator. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho o processo de inativação 120.6510. Na verdade, aqui é uma aposentadoria de policial civil. O que ocorre é que havia 2 processos do mesmo servidor tramitando. No final, um foi apensado ao outro e a última resolução é a do processo que está em apenso. Então, na verdade, eu voto, resumindo, senhor presidente, é pelo encerramento desse processo aqui, sem julgamento do mérito, em virtude da superveniência da perda de seu objeto e pelo registro da resolução 744/2011, que se encontra nos autos apensos 298, 185, 11. É o caso de policial civil que, entre idas e vindas, o Supremo acabou reconhecendo o direito, da mesma forma que esse tribunal reconheceu a legalidade dos atos. Então, o voto é pelo registro da resolução 744/2011. Em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 997112. É uma aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, da senhora Alaide Ferreira Sales, ocupante do cargo de auxiliar administrativo operacional.
Após diligência, a diretoria jurídica opinou pela legalidade do registro. O Ministério Público, entretanto, manifestou-se preliminarmente pela instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. Em razão deste tribunal determinar o registro de aposentadoria por invalidez decorrente de patologias classificadas pelo CID-10, sob código F20, esquizofrenia, com proventos integrais em feitos oriundos do Paraná Previdência, e considerar que a mesma patologia enseja proventos proporcionais quando os feitos são oriundos de municípios. Assim, sugere a instauração de uniformização de jurisprudência, devendo ser oportunizado no respectivo expediente a manifestação tanto dos órgãos municipais quanto do Paraná Previdência, sem prejuízo de eventual designação de audiência pública. No mérito, continua o Ministério Público, se eventualmente superada a preliminar suscitada, destaque-se que a servidora preenche os requisitos de inativação, embora o cálculo dos proventos possa ter sido elaborado em prejuízo da mesma. No voto, senhor presidente, eu acompanho no mérito as manifestações que são uniformes pela regularidade da aposentadoria, ou seja, pela sua legalidade e o consequente registro. Com relação à manifestação do Ministério Público, até eu já tive oportunidade de discutir por e-mail essa questão com o doutor Gabriel, que é quem suscita, e eu sou, na verdade, frontalmente contra essa possibilidade de uniformização. Me parece que aqui nós estamos falando de uma esquizofrenia. Me parece não, nós estamos falando aqui de uma esquizofrenia e, a exemplo de muitas doenças mentais, elas admitem graus quanto à sua gravidade. Então, me parece que é absolutamente impossível que o tribunal formule critérios para a aferição da gravidade dessas doenças para fins de atribuição de proventos integrais ou não, né? Lembrando, inclusive, que em muitos casos, nos municípios, existe um elenco de doenças e o perito não pode fugir desse elenco que ali prevê. Na verdade, o doutor Gabriel, ele até trouxe a notícia de que no final do ano passado, em novembro, foi o pleno, acolhendo a manifestação do relator naqueles autos, foi o doutor Sérgio, instaurou 2 processos de uniformização, 34.887.13, referente a episódios depressivos, e o 53.610.13, referentes a transtornos bipolar, acolhendo, então, esse pleito do doutor Gabriel. Eu volto a dizer que, não obstante a abertura desses incidentes, me parece absolutamente indevido, seria uma intromissão indevida do tribunal, tanto na esfera técnica, relativa à medicina, especificamente à saúde mental, que me parece uma área da maior complexidade, e que efetivamente as irregularidades devem ser avaliadas caso a caso, conforme os elementos concretos que possam vir a ser trazido aos autos, né? Então, o meu voto, senhor presidente, é pela registro da aposentadoria, indeferindo o pedido do Ministério Público, com todo o respeito, de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. Está em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte, 38.31412, é simplesmente uma retificação em que no acórdão de um ato de inativação, a recomendação para que constasse o valor de proventos foi dirigido à Secretaria de Estado da Administração da Previdência do Paraná, quando, na verdade, deveria ter sido a Caixa de Assistência de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina. Então, apenas essa retificação, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. 22.52.40.12 também um ato de inativação em que acolho os pareceres uniformes pela legalidade do registro, apenas com a recomendação de que passe a constar o valor dos proventos no ato de inativação. Em discussão, em votação, aprovado. 67.603.11 é uma pensão que tem como beneficiária a senhora Adelina Portela, e nesse processo aqui não houve o registro da aposentadoria concedida ao servidor falecido, esposo da beneficiária da pensão, e por esse motivo a diretoria jurídica sugeriu o sobrestamento
do processo até que fosse providenciado essa documentação referente à aposentadoria. O Ministério Público não se opôs à proposta. Eu trouxe, na verdade, senhor presidente, esse processo aqui porque eu entendo que há uma questão prejudicial de mérito que diz respeito à necessidade efetiva de se avaliar essa aposentadoria. Na verdade, o servidor falecido, ele ingressou no serviço público em 1964, se aposentou em 1990. A documentação da aposentadoria não foi trazida aos autos. Me parece que seria absolutamente desnecessário, nessa altura, decorridos aí 23 anos, nós verificarmos essa aposentadoria. Então, até eu faço uma aplicação analógica, pedindo licença ao Dr. Fernando, que foi o relator, da súmula número 5, justamente que permitiu que fossem registradas aposentadorias quando as admissões fossem anteriores a 2000 e não houvesse o registro. Me parece que aqui seria o mesmo caso. Nós estaríamos registrando uma pensão e, não obstante a ausência do registro da aposentadoria, dado o lapso de tempo, que nesse caso aqui não são apenas 10 anos, mas 23 anos. Então, é apenas, senhor presidente, eu trouxe a matéria pelo indeferimento da diligência sugerida, com o retorno dos autos para que tanto a DIJUR quanto o Ministério Público se manifestem conclusivamente sobre o mérito da aposentadoria. Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Fernando. A matéria é interessante até porque eu me lembro que tivemos uma discussão no plenário com o conselheiro substituto Eduardo Souza Lemos na época, e ele sustentou uma posição que até passei a refletir, e de certa forma acredito que ele tenha razão. O que importa para a pensão, a admissão ou a aposentadoria? Porque pensão é um outro ato, não decorre da aposentação. A pensão é um benefício concedido em função de contribuições realizadas ao longo do tempo para o sistema próprio, para o regime geral. Então, eu acredito, até corroborando com outro argumento, a proposta do conselheiro Ives. Acho que nesses casos específicos, nós poderíamos até passar por cima da aposentadoria e verificar apenas a admissão e os requisitos da pensão, indo já um pouquinho além. Então, eu só não me oponho, mas eu quero agregar valor, né, à motivação, que eu entendo que são benefícios diferenciados. O que importa é a admissão e não a aposentação do servidor. Continuando a discussão. Em votação. Aprovado. Por último, senhor presidente, eu tenho o 950-4113, que é um processo de servidor desse tribunal, o doutor Luiz Fernando Stumpf do Amaral, que solicita a concessão do abono permanência. Todas as manifestações são favoráveis, Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e o Ministério Público. O ato foi emitido regularmente pelo Paraná Previdência. Então, o meu voto acompanha as manifestações todas uniformes pela concessão de abono de permanência ao servidor interessado a partir de 24 de fevereiro de 2013, data em que o interessado preencheu todos os requisitos legais para sua inativação e optou por permanecer na ativa. É o voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado. Eu agradeço, senhor presidente, a atenção e peço escusas aí pelo tempo demandado para atendimento à pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao doutor Cláudio Canha para relatar os processos sob sua atribuição. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é exemplo das últimas sessões, como eu só tenho atos sujeitos a registro na pauta, e todos são pela legalidade de registro, deixando de acolher propostas diversas e defendendo ressalvas de opinião do relator, vou me limitar a enunciar os protocolos dos interessados, conforme já foi feito anteriormente. Perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra. Os atos de inativação 44737309 de Valdir Azulini, 283320/10 de Maria Yolanda de Oliveira, 45507410 Maria de Fátima Bedani, 6490-611 de José Sidney Chevonica, 64.914.11 de Luzia Petrolis da Silva de Paula, 70.710.11 de Delir Borges Galeski, 83.684.11 de Erondina Leal, 87.981.11 de Darcy Sauer, 88.953.11 de Solange Fagotti Pagliarini, 91.830.11 Maria Helena Stremel, 112.413.11 Ednei Correia Pontes, 180.486.11 Maria de Fátima Pereira de Paula,
358-161-11, Ivan Bianchini. 405-453-11, Roseli da Silva Tomás. 466-274-11, Jair Tomás e Silva. 510-320-11, Marisa Lourdes Ferretti. 51-91-90-11, Neuza Modesto Vilaça. 58-0786, Sinésio Franco de Castilho. 61-378-11, João Batista Pinto. 68-7858-11, Osíris Ramos de Camargo. 69-1626-11, Geraldo Domaneschi. 74-008-2-11, José Moreira Machado. 45-370-12, Berenice de Oliveira e Souza. 52-457-12, Carlos Antônio Andrade. 53-917-12, Maria do Amparo Cunha Pacheco. 68-787-12, Danilo Preto Carvalheiro. 68-884-12, Neide Lucia Saldanha da Silva. 83-590-12, Paulo de Oliveira. 83-646-12, Aparecido de Campos. 95-199-12, Miriam Ferreira Portela. 136243-12, Celso Correia Lourenço. 138297-12, Celso Kondajeski. 138483-12, Luiz Carlos Pelachini. 138807-12, Maria Aparecida dos Santos. 189851-12, Álvaro Fernando Saraiva. 190531-12, Vilma Carpenedo Trindade. 212-845-12, Judite Amélia Belincanta. 2427-10-12, João Batista de Paula. 2971-40-12, Paulo Saburo Cavachita. 308362-12, Hermides Elizabeth Sirena Koik. 863572-12, Mário Dzukowski. 26285-309, Isolde Catarina de Lima. Os processos de pensão: protocolo 4558-8010, Reginaldo Aracheski. 699-593-10, Celina Mariana Félix de Oliva, Fabiana Félix Zuba de Oliva e Thaís Félix Zuba de Oliva. 1253-6111, Sirlene de Jesus Pires dos Santos de Andrade. 28775211, Eulita Labiac dos Santos. 35461111, José Rosa dos Santos. 35852811, Luiz Carlos Branco Stange. 43130611, Alhair Fátima de Oliveira. 49830311, de Neuza Gomes Carta, Felipe Ricardo Gomes Carta e Vinícius Gabriel Gomes Carta. 500-83911, de João Pedro Cioff Pereira, Maurício César Cioff Pereira Filho, Pâmela Maria Cioff Pereira e Rogério Amileu Batalha Cioff Pereira. 50-82611, Maria Júlia Ribeiro. 51-19-89-11, Elaine Almeida Rego César e Felipe Almeida Rego César. 51-36-55-11, Clarice de Souza Pinto. 56-66-51-11, Emerson Alves de Oliveira e Shirley Alves. 567-488-11, Rubens Guilherme de França e Wanda Pedroso de França. 568-905-11, de Tibúrcia da Luz Weber Agostini. 568-921-11, Jeremias Custódio. 570-667-11, Maria Umbelina Ferreira Geraldo. 571-3701-11, Maurício Lopes. 571-981-11, Valmor Quintino dos Santos. 627-235-11, Luísa Maria de Paula. 641-3708-11, Laírton Fortunato. 641-602-11, Irene Sônia Mancunha. 642-897-11, Maria de Jesus dos Santos Ribeiro. 643-257-11, Ana Zélia Paraná Rezende. 644-180-11, Luiz Eduardo Alves Cortez. 645-233-11, João Eduardo Leniar, Maurício Leniar e Pedro Miguel Leniar. 135-75-12, Cícero Amâncio. 160-27-12, César Ribas. 161-612, Vanessa Rodrigues Wollenschläger. 175-38-12, Maria Ribeiro Fadel.
14135212 Saturnina Cisínia Benites da Costa, 19090612 Maria Conceição Lites, 2887412 Adaíce Jaico de Góes e Wagner Fernandes de Góes, 67577612 Anne Vitória de Oliveira de Ádio, 69992612 Matheus Visconzin Sensic e Evelyn Sensic, 81441512 de Abílio Gonzaga dos Santos, 85433612 Vivalda Rosa da Silva Brandão Carvalho, e o protocolo 86427712, cujos beneficiários são Gabriel da Silva Cordeiro e Neide Teles da Silva Cordeiro. Estão todos em discussão? Em votação? Estão todos aprovados. Pauta atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 28 de maio de 2013, terça-feira, para a 18ª sessão ordinária desta primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.